semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia? Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 22. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, a estrutura da igreja tem dois oficiais, o pastor e o diácono. E a Bíblia diz, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, o pastor é uma pessoa que preside. Ele é o presidente da igreja. E também é a pessoa que admoesta a igreja. Ele preside e ele admoesta. O pastor preside, o pastor admoesta. E a orientação é aqui, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Então o pastor trabalha, o pastor preside e o pastor admoesta. Então a igreja tem que tratar o pastor com apreço. Muito apreço. E ele diz, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, o pastor tem que ser tratado pela igreja com amor. E o pastor tem que receber da igreja máxima consideração. E a pergunta é essa, por que tudo isso? A Bíblia diz, por causa do trabalho que realizam. O trabalho pastoral é tão importante que Deus recomenda à igreja a ter apreço pelo seu pastor, a ter amor pelo seu pastor e a ter máxima consideração pelo seu pastor. É isso mesmo. Agora, viver em paz uns com os outros é porque a palavra de Deus diz que é em paz que se semeia o fruto da justiça. A igreja vive para semear o evangelho, que é fruto da justiça. Naturalmente, a igreja não deve viver em guerra, deve viver em paz. E ele diz, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Então,
na igreja, existe os insubmissos. Tem que admoestar. Tem que admoestar. Na igreja existe os desanimados. Você tem que consolar os desanimados. Soerguer, né? Ajudá-los. Ampareis os fracos. Na igreja tem os fracos também. Você tem que estar amparando. Amparando por quê? Que é fraco. É como, por exemplo, você dá o seu ombro para a pessoa que tem uma perna ruim se apoiar. É amparar o fraco. Ou então a pessoa está fraca mesmo, fisicamente. Agora, aqui no sentido espiritual, você tem que estar amparando aqueles irmãos fracos da igreja, espiritualmente falando. E então ele diz, sejais longânimos para com todos. Então existe o rebanho, a igreja no seu todo, e você tem que ser longânimo, paciente para com todos. Entendeu? Evitai que alguém retribua outro mal por mal. Então esse negócio de retribuir mal por mal não é viável, não. A Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então quando você faz o mal dominou você, porque dominou tanto que você praticou o mal. Então você tem que fazer o bem, não te deixe vencer do mal. Então, quando você pratica o mal venceu você, porque você praticou o mal. Quando você pratica o bem, você está sendo dominado pelo bem. Quando você pratica o mal, está sendo dominado pelo mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, nós temos que ser dominados pelo bem, não pelo mal. E quando nós somos dominados pelo bem, claro, nós vamos fazer o bem, né? Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Aqui é a questão da alegria, né? A alegria não tem que ser, vamos dizer, quebrada, ela tem que ser contínua. Regozijai-vos sempre, né? Orai sem cessar, a oração também tem que ser contínua, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui é que nós temos que ser agradecidos. E em tudo, né? Esse em tudo aqui, até nos momentos ruins, como disse Jó, né? Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E depois Jó diz, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, em tudo dai graças, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não apagueis o espírito. Aí você diz assim, como que se apaga o espírito? Quando você peca demais. Você pecar demais, você fica apagando o espírito. Não desprezeis as profecias. Desprezar é quando você ignora, não quer saber. E as profecias estão aqui, ó, na Bíblia. Aqui, ó. Está aqui. A palavra de Deus. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então você faz o juízo de tudo e guarda para você o que é bom. E o que é ruim, você, ó, joga fora. Joga fora. Você guarde para você só o que é bom. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Até numa pregação, você tem que fazer o juízo da pregação, pegar o que é bom e o que é ruim você, ó. Abstende-vos de toda forma de mal. Abster-se. Abstende-vos de toda forma de mal. Então você tem que abster-se de toda forma de mal. É para não deixar pessoas confusas, né? O mal, ele é
desagradável, você não deve ser conivente com o mal e nem praticar o mal. Te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus sejam com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.